sobre vaidades. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui esta noite, reunidos, ó Deus, em Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, na Tua casa, juntos com o Teu povo, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, nesta hora, que o Senhor venha, ó Deus, nos perdoar, nos purificar, Senhor, de toda impureza, de tudo aquilo que não Te agrada, Senhor amado. Nós pedimos o Teu perdão nesta hora, para que possamos, ó Deus, ter livre acesso ao Teu conhecimento, à Tua sabedoria, à Tua mente, ao Teu coração. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja abrindo, ó Deus, o entendimento de cada um aqui, Senhor, nesta noite de estudo, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito maligno contrário, que venha lançar setas, ó Deus, no entendimento, que venha, ó Deus, tentar roubar a atenção agora, trazendo, ó Deus, preocupações. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo mal e ordenamos: sai do nosso meio e do nosso derredor, dos céus espirituais sobre este lugar. Que os céus, ó Deus, estejam abertos sobre as nossas vidas e que venhamos a receber, ó Deus, nesta noite, toda a bênção proveniente da Tua palavra, em nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos e Te agradecemos já pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Reis 17:15. Nós introduzimos aqui nesse novo estudo sobre vaidades. Amém, irmãos? Nós vamos ver sobre aqui várias vaidades, vários tipos de vaidade. Vamos começar em 2 Reis 17:15. 2 Reis 17:15. Amém? Diz aí: rejeitaram os seus estatutos e a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Seguiram a vaidade e se tornaram vãos, como também seguiram após as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Amém? Vamos tomar o nosso lugar e vamos estar atentos, prestar atenção nessa palavra, em nome de Jesus. Os irmãos tiverem alguma dúvida ou quiserem comentar algo, levanta a mão assim, amém? Para o diácono Cláudio passar para você o microfone e você fazer a pergunta ou comentar alguma coisa, para a gente poder gravar, o irmão Wagner gravar, e a gente vai depois editar esse estudo também, para que sirva para outras pessoas. Amém? Então diz aí onde nós lemos. Olha, presta bem atenção aí para você ver o que o Senhor aqui já fala sobre a vaidade. Rejeitaram os seus estatutos, a sua aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestaram contra eles. Seguiram a vaidade e se tornaram vãos, como também seguiram após as nações que estavam ao redor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Amém? Então, quando Israel fez isso, eles se tornaram vãos, né? Eles passaram a ser desobedientes diante de Deus, seguindo os caminhos das nações que estavam ao seu redor. E quando eles seguiram a vaidade, eles passaram a imitar os costumes, os usos, as formas, a religião, a cultura das nações que estavam ao seu redor, se tornando assim vãos diante de Deus. Não é? Tudo que eles tentavam fazer, porque não quer dizer que eles abandonaram completamente o Senhor. Eles só misturaram as coisas de Deus e a cultura santa de Israel com as coisas das nações ao redor e com a cultura e os costumes das outras nações. Aí Deus disse: então, a partir de agora, porque vocês seguiram a vaidade das nações, tudo que vocês tentam fazer para mim é vão, sem valor nenhum. Amém, irmãos? Então esse é um dos perigos da vaidade, das vaidades do mundo, das nações, da época, da cultura, né?
é nos tornarmos vãos, é seguirmos após os costumes das nações, é imitarmos o mundo. Então esse é um perigo muito grande quando o crente se deixa levar pela vaidade. É um perigo. Vamos ver aqui várias modalidades da vaidade. Então por isso que eu escrevi no título estudos sobre vaidades, não é? Nós vamos entender um pouco o que é vaidade segundo a Bíblia lá mais para o final. Mas já que os irmãos têm assim curiosidade sobre a vaidade dos usos, dos enfeites, dessas coisas, então já coloquei aqui logo no começo sobre esse assunto, não é? O estudo da vaidade no sentido de usos e de enfeites. Vamos tentar entender alguma coisa que a Bíblia dá como base aqui para como deve ser a nossa vida, não é? Como crente, qual é a nossa medida, qual é a forma que nós devemos viver em relação a isso, em relação à vaidade dos usos, dos enfeites e costumes. São 7 tipos de vaidade que eu selecionei para a gente poder estar aprendendo sobre elas. A vaidade dos usos, a vaidade feminina, a vaidade masculina, a vaidade infantil, a vaidade eclesiástica e a vaidade do orgulho e a vaidade da vida, mais baseada lá no livro de Eclesiastes. Então vamos tentar entender esses 7 pontos aqui. Então abre aí sua apostila na página 1, vamos começar o estudo da apostila. Usos e enfeites. Diácono Cláudio, ou a diaconisa Marina, marca aí, irmã, 1 João 2:20, e Diácono Anderson marca Efésios 2:1 e 2, para nós lermos aí na sequência do estudo. 1 João 2:20 e Efésios 2:1 e 2. Pode usar meu microfone. Vamos lá. Não adianta procurar na Bíblia palavras tais como cigarro, biquíni, minissaia, cerveja, maconha, tanguinha, fio dental, televisão, videogame, charuto, rock e outros usos da modernidade, se bem que a Bíblia os menciona em outras palavras, não detalhadamente, mas generalizando assim a coisa. Mas ela diz uma coisa certa. Esse daqui é um dos versículos que nós podemos incluir o entendimento sobre essas coisas, né? Diz em 1 João 2:20, que a irmã Marina vai ler agora. Mas vós tendes a unção que vem do Santo, e sabeis tudo. Então a Bíblia diz que nós temos a unção que vem do Santo, a unção que vem de Jesus, a unção que vem pelo seu Espírito em nossas vidas. E quando nós temos verdadeiramente essa unção e essa presença do Espírito Santo em nossa vida, nós conseguimos discernir, a Bíblia diz que tudo, amém, irmãos? E conseguimos entender tudo, nós conseguimos ter assim, um entendimento sobre tudo. Por mais que você não tenha assim um conhecimento talvez de toda a Bíblia, ninguém consegue ter sobre todo tipo de assunto, sobre todo tipo de dúvida, mas você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, de uma maneira ou de outra, ele incomoda você quando uma coisa não está de acordo, quando uma coisa não é agradável a ele, ou quando uma coisa é excessiva, né? Talvez não seja pecaminosa, mas está em excesso, está errada, você está muito apegado a certa coisa. Então, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, se você tem essa unção dele, você tem condição de discernir tudo em relação a qualquer coisa. É só orar, né? É só orar. E se uma coisa não é agradável a ele, por mais que você não tenha assim falar, não, está lá em tal versículo, em tal passagem da Bíblia, mas você já tem ele na sua vida, e é ele quem sabe de todas as coisas, ensina todas as coisas. Então ele vai te dar ou paz ou intranquilidade em seu coração. Se algo não tem nenhum erro, não é pecaminoso, não é desagradável, a sua forma de vestir, a sua forma de falar, a sua forma de se comportar e de viver, se não é agradável, então ele vai dar paz em seu coração. Se é desagradável, ele vai colocar inquietação em seu coração.
Você vai ficar inquieto, vai ser uma coisa que vai ficar te incomodando. Toda vez que você praticar, toda vez que você fizer, vai incomodar você. Porque o Espírito Santo, ele não vai acusar, mas ele vai ficar dizendo para você. Ele vai, como aquela luz vermelha de alerta, né? Ele vai ligar a luz de alerta na sua vida. Olha, ele vai ficar essa luz acesa aí, né? E você já vai ficar incomodado. Então é uma das coisas que ele faz, irmãos, quando você tem o Espírito Santo. Então, por isso é importante também nós buscarmos a unção de Jesus Cristo, a unção do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós tenhamos capacidade de ter esse discernimento, né? Do que agrada a Deus e do que não agrada a Deus, do que é bom e do que não é bom. Porque quando a gente não tem o Espírito Santo, o nosso próprio Espírito vai ficar tentando justificar dentro de nós uma coisa que nós praticamos, que nós fazemos. Ah, isso aí não tem nada a ver, isso aí não tem problema, não é? Pode fazer assim mesmo, pode viver dessa maneira mesmo. Então o seu próprio Espírito vai ficar falando dentro de você, tentando justificar uma prática que na verdade não é agradável a Deus. Aí você se acomoda e se auto-justifica e continua praticando aquilo que não é agradável a Deus, vivendo de uma forma não agradável a Deus, quando só o seu Espírito fala dentro de você. Se nascemos de novo, não devemos mais viver segundo as vaidades pecaminosas deste mundo, sistema maligno dominado pela carnalidade e o diabo. E vos vivificou. Aqui já tem o versículo, né? Mas já que o diácono Anderson leu, ele pode abrir, ele pode ler lá na Bíblia dele. Efésios 2, 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Amém, graças a Deus. Então Ele abriu nosso entendimento, Ele abriu os nossos olhos, Ele tem nos mostrado a verdade, Ele nos ensina todas as coisas. Amém, irmãos? Então Ele te vivificou enquanto você estava morto em ofensas ou em delitos e pecados. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. Uma das coisas que esse espírito opera é a vaidade. A vaidade, em outras palavras, vai se encaixar aqui dentro do que nós lemos. É o curso desse mundo, né? Coisas pecaminosas e ofensivas a Deus. Então ela se encaixa aqui, a vaidade pecaminosa, né? E nós vamos ver também que vaidade, irmãos, é uma coisa que Deus colocou no ser humano, né? A vaidade boa, a vaidade que faz parte da higiene, que faz parte da beleza, né? Do que Deus fez mesmo para a gente usufruir e praticar sem ser pecaminoso. Então tudo tem Deus colocou em nós, né? Mas nós temos que entender que há um ponto até onde nós podemos ir. Dali para frente aí já é um tipo de vaidade pecaminosa que desagrada a Deus. Se formos ao pé da letra e só considerar que é prática pecaminosa exclusivamente o que se encontra na Bíblia, então se poderá fumar, jogar, beber, cantar músicas mundanas, dançar as danças sensuais, né? Usar drogas, ir às reuniões de mesa branca de Allan Kardec do Espiritismo, acender velas para os mortos e etc. O resultado seria mistura, carnalidade, serviço a outros deuses e etc. O que a palavra de Deus com certeza condena. Infelizmente, irmãos, essa é a prática de muitos crentes, né? De muita gente que até já chegou a se batizar em algumas igrejas aí, que batizam as pessoas sem dar um curso de preparação, sem dar um entendimento a ela do que é servir a Deus. Então tem muita gente hoje que está dentro das igrejas e está vivendo assim, uma vida misturada, né? Então essa mistura é que é a vaidade do mundo, essa mistura que é desagradável a Deus. Deus, ele requer exclusividade. Amém? Diga para o irmão aí, Deus quer exclusividade. Deus quer exclusividade, irmão, na nossa vida.
E é por isso que muitas vaidades do mundo e da vida são condenáveis diante de Deus, são desagradáveis aos olhos de Deus. E nós precisamos deixar. Se não deixar, não tem como servir o Senhor, não é? É como Jesus disse em Mateus 6: não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Ou eu sirvo a um, ou eu sirvo a outro. E tem muita gente que quer seguir a Jesus, mas quer seguir ao mundo do mesmo jeito. Isso não pode, não pode. Tem coisa que a Bíblia já deixa clara, irmãos, é ordem de Deus, né? A palavra de Deus ordena, quer me seguir, tem que deixar. Venha como você está, né? Arrebentado, drogado, na prostituição, na carnalidade, no adultério, nos vícios, vivendo na pornografia, na sensualidade. Venha como você está, mas permanecer como está, não, irmãos. Aí nós temos que vencer todas essas coisas, né? E servir a Deus com inteireza de coração, com integridade, né? O que muita gente não quer, e tem aprendido e não quer. Infelizmente outros não têm aprendido. Aí Deus já vai cobrar daqueles que estão ali e não ensinam, que não mostram o caminho, né? Que não mostram a verdade. Deus vai cobrar dessas pessoas, mas vai cobrar das pessoas também que estão dentro das igrejas, ou procurando igrejas dessa maneira, que não ensinam, que nada mostram, que não mostram o caminho da verdade, do que agrada e do que desagrada ao nosso Deus. Amém, irmãos? Então tem gente que vai lá, se batiza e continua indo no espiritismo, continua acendendo vela para os mortos, continua indo para os bailes, né? Vai durante o domingo na igreja, mas no sábado à noite vai para o baile, dançar, beber, fumar, e acha assim, aí no domingo eu vou purificar na igreja, né? E isso aí está levando elas para a condenação. Quando Jesus voltar, se elas continuarem dessa maneira, elas serão condenadas, irmão. Não tem meu termo, não tem minha medida. Vai ser condenado, e com mais justa causa do que aqueles que não sabem nada, que não entendem nada, porque estão vivendo uma vida devassa, uma vida de pecado, uma vida de contaminação, uma vida enfiada na vaidade, né? E não quis sair daquilo ali, né? E pior ainda, é aquele que é ensinado, é aquele que ouve, é aquele que tem a oportunidade e não agarra, não toma essa oportunidade e quer servir assim. Eu vou vir para a igreja, mas eu acho que o que esse pastor está falando aí é besteira. Eu acho que o que esse irmão está falando aí é exagero. Ele não precisava estar vivendo essa santidade toda, querendo ser santinho, né? Mas a Bíblia diz: sede santo, conforme o Senhor vosso Deus é santo. Amém, irmãos? Então é necessário sim, é uma busca, é uma procura, é um empenho, é uma luta, é uma caminhada. E Deus se agrada, irmãos, daquele que se esforça, né? Daquele que luta, daquele que deixa, daquele que muda, daquele que larga, daquele que abandona para agradar a Deus. Então nós temos que ter essa busca em nosso coração e nunca desistir. Por mais que ainda haja algum tipo de mal na nossa vida, de vaidade pecaminosa, de coisa que não agrada a Deus, tem que ser uma busca, né, na nossa vida. Eu preciso largar isso, eu preciso deixar essa vaidade na minha vida para agradar a Deus, para servir a Deus, para quando Jesus voltar, eu não ficar para trás, eu não ser reprovado e perder meu tempo aqui dentro da igreja, ao invés de ter aproveitado logo o mundão, né? Ao invés de ter aproveitado logo o que é errado e não viver assim dividido. Amém, irmãos? Então é necessário nós praticarmos o que Deus tem ensinado e largarmos aquilo que não agrada a Deus, porque é mistura, não é? É andar segundo a imitação do mundo. Deus não se agrada disso. Olha o que diz o ponto 2 aí: até o mundo acha estranho o crente se nivelar a ele. O povo do mundo não tem instrução da doutrina bíblica, porém tem um certo conhecimento natural em sua consciência dada por Deus. E os tais criticam, reprovam, escandalizam-se de certos comportamentos que eles têm como prática normal em suas vidas, mas que sabem que não convém ao povo que se diz povo de Deus, né? Então é o que a gente tem sofrido muitas vezes.
As pessoas sempre estão te observando e te olhando, porque você é crente, porque você é cristão, porque você diz representar Deus, porque você frequenta uma igreja evangélica, porque você diz, e o entendimento deles é esse, irmãos, que crente tem que ser direito, crente tem que ter testemunho, crente não pode fazer certas coisas, crente, não pode ter certas práticas na sua vida, por mais que para eles seja natural, para eles é normal falar palavrão, mas quando eles veem um crente falando palavrão, eles ficam horrorizados e escandalizados, porque para eles o crente é uma pessoa direita, é uma pessoa certa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa mudada mesmo, é o que a Bíblia diz, uma nova criatura. Então o que eles esperam ver no crente para que influencie a vida deles é isso, essa diferença que deve ser uma busca constante na nossa vida. Amém? Para eles é estranho o crente se nivelar a eles, por mais que seja para eles uma prática normal que eles fazem. Vamos analisar a profecia de Isaías em relação às mulheres de Israel. Está em Isaías 3, do 16 ao 24. Eu acho que está tudo escrito aqui, mas eu vou ler aqui em Isaías. Isaías 3, do 16 ao 24. Diz o Senhor: visto que as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam como que vão dançando e fazendo retinir os ornamentos dos seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os seus enfeites, os anéis dos seus artelhos, as toucas, os colares em forma de meia-lua, os brincos, os braceletes, os véus, os diademas, as cadeias dos artelhos, os cintos, as caixinhas de perfume, os amuletos, os sinetes e os anéis pendentes do nariz, os vestidos diafanos, os mantos, os xales, as bolsas, os espelhos, as capinhas de linho e as tiaras e os véus. Em lugar de perfume haverá mau cheiro, em lugar de cinto uma corda, em lugar de escrepadura de cabelos calvície, em lugar de veste luxuosa pano de saco, em lugar de formosura queimadura. Teus homens cairão à espada, e os teus, só até o 24, pano de saco, em lugar de formosura queimadura. Então, irmãos, o que nós vemos aqui, na verdade, se você for estudar a história das festas do povo de Israel, você vai ver que os enfeites faziam parte, na verdade, da cultura do povo. Nunca Deus proibiu eles usaram enfeites. Só que nós vemos aqui nessa passagem que eles criaram exageros, Eles criaram coisas assim que já não convinha mais às mulheres de Israel usar. Eles se tornaram um povo livre, um povo que cresceu, um povo se tornou forte. Então eles tinham ouro, prata, eles tinham riquezas em abundância, pedras preciosas. E a mulher, ela sempre foi muito mais vaidosa do que o homem, Então elas acabaram exagerando, elas acabaram criando enfeites que já não convinha, mas elas usaram, Elas acabaram criando coisas assim que mostravam o tamanho da vaidade que elas tinham. E Deus, ele se desagradava de muitas dessas coisas, por mais que haviam enfeites. As mulheres usavam colares, usavam brincos, usavam enfeites nas pernas aqui, no tornozelo, Elas tinham enfeite nos vestidos, elas tinham os vestidos bonitos, tanto é que Deus fez as festas de Israel. As festas de Israel, se você for ver uma representação de uma festa de Israel, você vê que tem colorido, tem os enfeites, tem as coisas bonitas, tem as coisas até brilhosas, tem algumas coisas assim, sem muito exagero, porque festa
geralmente tem cor, né? Você vê que é uma coisa assim colorida, uma coisa alegre, a cor traz alegria, né? Deus fez o mundo colorido, o reino de Deus, a gente olha na Bíblia, vai ser um reino de muitas cores, muito colorido. O trono de Deus tem um meio arco-íris por sobre ele ali, né? Com as suas cores bonitas ali que João viu em Apocalipse. Então a cor para Deus, o colorido para Deus não é pecado, né? O enfeite para Deus não é pecado também. O pecado é a vaidade excessiva, né? Aí aqui está o pecado. E você vê que tem algumas coisas aqui que elas usavam, e Deus falou: olha, por causa do pecado de vocês, por causa do afastamento de Deus, por causa da idolatria, se você ler o livro de Isaías até aqui, né? Por causa da vida que vocês têm levado de impiedade, Deus ele vai fazer com que aconteça isso. Virão inimigos, né? Virão opressores, vão dominar esta cidade, e as mulheres que são tão formosas, que são tão cheirosas, que são tão bonitas, né? Que são virgens, que são tão enfeitadas, vão perder toda a sua beleza, vão perder toda a sua vaidade, vão perder todo o seu enfeite, elas vão ficar careca, elas vão ser, as suas cabeças serão raspadas, vai dar enfermidades nas cabeças delas, né? Tem algumas palavras aqui que significam um tipo de problema, um tipo de enfermidade no couro cabelo que faria cair o seu cabelo. Em outra passagem disse que elas teriam como os escravos, como acontecia com os escravos, dependendo da nação que escravizava a outra nação, eles pegavam, inclusive as mulheres raspavam as suas cabeças, né? A gente viu que isso aí aconteceu na Segunda Guerra Mundial. As pessoas eram todas raspadas ali, e ele diz que em lugar de cinto, vocês vão ter uma corda, como aqueles escravos eram amarrados um atrás do outro pela cintura, uma corda amarrava o outro, e vinha aquela fila de escravos. Isso vai acontecer com vocês, por causa da impiedade de vocês, por causa do pecado de vocês. Mas não era, Deus não estava dizendo aqui que era proibido, ou que não se agradava de certos enfeites dela, ou que elas usassem enfeites, ou que elas tivessem o uso de algumas coisas nas suas vidas. A gente sabe que o perfume é uma coisa que sempre foi usada, né? E Deus diz, então você vê, Deus diz: até os perfumes vocês perderão, vocês ficarão sem beleza por causa do pecado de vocês. Então, o que a gente tem que entender, irmãos, aqui o enfeite nunca foi proibido por Deus, né? Nas festas eles usavam enfeites, os homens tinham seus enfeites também de homem, não é? As mulheres os seus enfeites de mulheres, as tendas, né, eram todas enfeitadas. Quando a gente vê Deus mandando fazer a tenda da congregação, o tabernáculo, você vai ver que ali foi usado muitas cores, coisas bonitas, coisas preciosas, ouro, prata, bronze, pedras preciosas, coisas bonitas, peles de animais, né? Pano azul e púrpura, né? Tudo era muito bonito ali, cada um tinha um significado, cada um trazia um significado, mas também por cada beleza. Deus queria uma coisa bonita. Quando Salomão foi fazer o templo de Salomão, foi um templo assim que era considerado na época uma das maiores maravilhas do mundo. Era algo muito grande, muito grandioso, não só pelo tamanho da construção, pela engenharia, mas também pela beleza. O que as pessoas ficavam maravilhadas ali era com a engenharia, com a grandeza e com a beleza do templo de Salomão. Tanto é que a Bíblia diz que outros foram erguidos depois, mas nenhum mais com a beleza, com a grandeza, com o ouro, com a prata, com as pedras preciosas, com as coisas coloridas e bonitas que haviam no templo de Salomão. Nunca mais outro templo foi erguido como aquele. Então o enfeite, irmão, para beleza, para esse tipo de enfeite de objetos, nunca Deus proibiu. Só que as pessoas, a tendência das pessoas é o exagero, é o excesso, é se apegar com aquelas coisas. Nesse momento aí começa o pecado, a vaidade pecaminosa, né? Quando há o excesso, né? Quando há o apego, quando há o exagero, é nessa hora que o enfeite, que o uso, que a cultura, que a roupa, aí tudo passa a ser pecaminoso. Quando há o excesso e quando há o apego, e quando há a pecaminosidade por trás do enfeite, ou da forma, ou da roupa, ou do apego com aquele objeto na vida da pessoa. Amém?
Então é isso que a Bíblia vai nos mostrar quando há esse apego e esse exagero nas coisas. Então você vê, usar um brinco ou um colar não seria uma coisa pecaminosa, um anel, não é? Ou um bracelete no tornozelo, mas a pessoa chegava ao ponto de exagero de usar amuletos, de usar sinetes, né? De usar pendentes no nariz, de usar vestidos espalhafatosos, demais chamavam a atenção. E então você vê, aí começa o exagero, né? Até enquanto estava normal, uma pulseira, um brinco, um anel, né? Um bracelete, alguma coisa assim. Mas aí depois já veio um exagero, pendente no nariz, né? Talvez os piercings de hoje aí. Deus não se agrada de forma nenhuma, porque já é um exagero e parece que a pessoa estava querendo realmente era chamar a atenção para si, né? Então o mal da vaidade excessiva, da vaidade pecaminosa, é esse também. É o momento em que a pessoa ela passa a querer chamar a atenção para ela, né? Quando ela começa a exagerar, é quando ela quer ser diferente dos outros e quer atrair a atenção para elas mesmas, né? Deus disse aí no versículo 16: diz o Senhor, visto que as filhas de Sião se exaltam, né? Elas começaram agora a cair na vaidade pecaminosa, porque elas estavam agora se exaltando. Elas queriam ser melhor do que as outras, ou melhor do que aquelas que tinham menor condição. Andavam de pescoço erguido, é um sinal da exaltação, da soberba, de querer ser melhor do que alguém, né? Seus olhares são impudentes, elas se tornaram sensuais, elas se tornaram pessoas agora sem aquela simplicidade na busca de alguém, ou de um namorado, ou de um marido. Elas agora estavam mais pensando na sensualidade mesmo, de uma outra pessoa, né? De um homem, não aquela busca por alguém para ter um compromisso, mas a impudícia mesmo, a sensualidade. Quando andam, como vão dançando. Quando é que a mulher anda dançando, né? Com passos estreitos, né? Passos menores, e dançando, quando ela rebola, né? Quando ela requebra, né? Então era tudo agora uma marca de sensualidade. E ela requebrava também porque ela usava ao exagero dos sinetes, de alguns tipos de pendentes que tinham barulho, faziam barulho, né? Tinham o seu tilintar, como diz aí em alguma versão. E então, quando ela se requebrava para mostrar a sua sensualidade, aí ela também fazia o barulhinho para chamar a atenção, né? Os sinetes iam fazendo barulho. Então, quando ela passava, se não chamasse a atenção a beleza ou a quantidade de enfeites que ela usava, o rebolar, né? Chamava a atenção o barulho dos sinetes. Ali vai passando uma mulher, aí ela já atraía a atenção dos homens ou das outras mulheres, se exaltando diante das mulheres e sendo sensual diante dos homens. Então aí é que vai o pecado, amém, irmãos? Aí é que jaz o pecado, quando a pessoa ela se torna vaidosa dentro de uma vaidade pecaminosa. Amém? Alguma dúvida em relação a isso? Em relação a essa passagem aqui? Então é isso, irmãos. O excesso é o perigo. Amém? Tudo me é lícito, diz a Bíblia, né? 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 10. Mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Tudo me é lícito, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma coisa. Amém? Então a gente toma esse versículo aí, uma base, uma medida muito boa para nós, né? Eu posso fazer o que eu quiser, talvez a própria mulher, porque o marido não fala nada, ou ela simplesmente diz eu vou fazer e acabou, né? O homem também, talvez ele possa fazer tudo também, ele é solteiro, ele não tem compromisso com ninguém, então ele acha assim, eu posso fazer
pastor não vai mandar em mim também, e realmente não manda em ninguém, né? Mas convém, edifica, né? Passa bom testemunho para alguém, vai dominar a sua vida. Então não é lícito, não que não seja lícito, não convém, né? Tudo me é lícito, ou seja, porque eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Você que pode fazer o que você quiser, mas você não vai fazer por quê? Primeiro porque você ama a Deus, você quer agradar a Deus, você quer obedecer a Deus, e depois porque não convém, né? Não convém para você que se diz um cristão, um servo de Deus, uma serva de Deus, fazer certas coisas, andar em certos lugares, falar certas coisas, praticar certas coisas, né? Já imaginou uma irmã casada, mãe de filho, aí chegar aqui toda sensual, com um vestido apertado, decotado, né? Praticamente seminua, toda enfeitada, toda cheia de maquiagem, toda cheia de berebendengos lá, né? Fazendo barulho e brilhando para todo lado, e mãe de família e casada. Primeiro, o marido não é cabeça, né? E segundo, a mulher está fora da palavra de Deus. Isso é algo ruim. Aí as outras pessoas olham e falam assim: mas como é que essa irmã ou esse irmão diz ser crente há tanto tempo já, mas ele vive dessa maneira sensual, atraindo a atenção de uma pessoa que às vezes já vem do mundo, para se livrar do mundo, aí chega dentro da igreja, aí senta na frente do irmão que está com a roupa toda apertada, mostrando as costas, mostrando, né, a barriga, mostrando o seio. E isso não é agradável a Deus, né? Não convém o culto ao Senhor, não convém lá fora também, diante do testemunho das pessoas. Não é agradável a Deus, né? A pessoa tem que viver de uma forma prudente, né? De uma forma direita, honesta, digna, porque a gente vê que no Brasil as pessoas dão motivo para ser estupradas, né? Dão motivo, dão liberdade, se vestem de uma forma totalmente sensual, aí depois vem um maluco lá e faz o que faz, aí depois a pessoa ainda acha ruim, né? Mas ela primeiro deu lugar àquilo acontecer. Se ela andasse honestamente, talvez seria muito mais difícil acontecer com aquela pessoa. Amém, irmãos? Então, a Bíblia, como eu disse outro dia, a Bíblia, ela não fica gastando tempo proibindo nada, ela dá o mandamento, não é? Mas aí depende de nós fazermos, cumprirmos ou não. E certas coisas a gente tem que entender, não convém, né? Não convém a você que é um crente, não convém a você que é um filho de Deus, que é um filho de Deus, a não ser as coisas boas, as coisas puras. E mesmo que haja um pouco de vaidade em sua vida, até um certo ponto, né, onde você usa um anel, onde você usa uma pulseirinha, onde você usa um brinco, onde você usa um colar, onde você usa uma roupa mais luxuosa, mais bonita, tudo tem que ter ordem na vida do cristão. Tem que haver uma ordem, uma decência, tem que haver um limite, né? Tem que haver, não se pode ser uma coisa que chame a atenção, que lhe faça chamar a atenção para si, né? Tem que ser uma coisa moderada. Tudo com moderação, irmãos, nós podemos fazer, a não ser aquilo que a gente já sabe que não vai edificar a nossa vida, ou já é pecaminoso. Aí isso aí nem faz parte desse tudo, né? Tudo que não seja pecaminoso, tudo que não desagrade a Deus, tudo que não vá dominar a nossa vida. Amém? Se você tem unção, você sabe tudo, você entende tudo, e o Espírito Santo vai falar no teu coração quando convém, quando não convém, qual é a medida, né? Qual o tamanho de um brinco que você deve usar, né? Qual o enfeite que você deve usar ou não. Nem convém para mim isso aqui, então nem vou usar. Deus não se agrada, eu não me senti bem. Espírito de Deus, você habita na minha vida, então tá, isso aqui é agradável, e você já vai ficar com dúvida no coração, vai ficar com o coração ali pesaroso. Aí já é o Espírito Santo dizendo: não, isso aí não é agradável, isso aí vai chamar atenção para você, isso aí, né, vai fazer com que você se apegue na vaidade, que pode te levar a pecar. Então Ele mesmo vai falar no seu coração. Amém, irmãos? Então cuidado com o excesso, cuidado porque a gente vai ver aqui no final dessa parte que tanto o excesso
é desagradável a Deus, mas também é desagradável a Deus a pessoa ser largada, a pessoa não ter nenhum cuidado, nenhuma higiene, né? Isso é desagradável a Deus também. Por quê? A gente vai ver aqui que o nosso corpo, a nossa vida é templo do Espírito Santo, né? Então ele tem que ser bem cuidado, a nossa vida tem que ser bem cuidada. Essa é a primeira coisa, nossa vida é templo do Espírito Santo. E a segunda coisa é que nós somos representantes de Deus na terra. Amém? Somos representantes de Jesus Cristo. Então, os dois extremos são desagradáveis a Deus. A gente tem que ter na nossa vida sempre um equilíbrio. Amém? Equilíbrio em todas as coisas. A Bíblia, irmão, não adianta procurar, não dá tamanho de cabelo, não fala o tamanho da saia, não fala se o tamanho de roupa. Ela não vai falar isso, como não fala dessas coisas que nós lemos aqui, né? Ela não vai ficar dando tamanho de nada, não adianta procurar, não vai achar, só quando se distorce a Bíblia, porque não tem, acabou, né? Quem insistir que tem está mentindo e está distorcendo a palavra de Deus, porque não tem, né? E nós vamos ter que viver dentro do equilíbrio da cultura que do tempo, da cultura que nós estamos vivendo. Amém? Imaginou se a gente fosse dizer, não, mas exatamente aqui igual a Bíblia, inclusive o Velho Testamento. Então hoje deveria estar vestido igual àquela época, né? Com o cabelo do povo daquela época. A gente tinha que estudar a história de 2000 anos atrás ou mais para poder dizer, não, vamos usar aqui os modelos de roupa, modelo de barba, de cabelo, né? Os enfeites, os cheiros de perfume, os materiais que usavam. Não tinha nem condições hoje de andar com um cordão de ouro ou com alguma roupa de linho fino, né? Ou com algum tipo de pele, porque é até proibido hoje, por causa da extinção dos animais. Naquela época não era. Então a gente não teria condições de viver segundo o costume e a tradição daquela época, a cultura daquela época lá, né? Então nós temos que ter equilíbrio em relação ao que? A cultura, o tempo que nós estamos vivendo, a forma de vestir de hoje, o que é vaidade hoje. Então tudo isso a gente deve olhar, né? E dizer, não, esse aqui é a vaidade pecaminosa que já desagrada a Deus, sempre desagradou, a nudez, né? Essas coisas já sempre houveram, mas dentro da cultura que eu vivo hoje, do tempo que eu vivo hoje, o equilíbrio seria viver dessa maneira aqui. Então, irmãos, é uma dificuldade hoje até para o povo de Deus, porque você vai procurar uma roupa, a mulher às vezes vai procurar uma roupa. No Brasil é pior do que aqui, porque lá você só acha o modelo e as roupas da cultura do mundo mesmo. Você vai ter que mandar fazer, você vai ter que ir numa loja talvez especializada em artigo para pessoas cristãs, onde hajam roupas mais modesta, mais moderada, né? Então o que você vê é a igreja dizendo assim, não tem opção. Então as pessoas, principalmente as mulheres, usando as roupas que tem ali. Então não tem opção, mas na verdade a gente tem, sempre tem, né? Sempre a gente tem alguma opção, é pouca, mas tem. Só que 95% das coisas são feitas para as pessoas que vivem de acordo com o padrão do mundo. Então você vai ter certa dificuldade, mas a gente tem que batalhar e lutar para não perder um padrão de equilíbrio, né? De moderação nas coisas, de saber o que agrada a Deus ou não. Quando não é uma coisa sensual, é uma coisa com uma estampa, alguma frase, alguma coisa que desagrada a Deus, que traz algo do mundo ali escrito muitas vezes, né? Então a gente tem que às vezes pagar para viver segundo um padrão, pagar mais caro para viver segundo um padrão que seja de moderação e que não venha desagradar a Deus em nossas vidas. Na Bíblia, as pessoas dentro de sua cultura sempre usaram enfeites. O que é condenado por Deus, como eu já disse, é o exagero, o uso de enfeites para aparecer, para chamar a atenção para si, a extrema vaidade. Tudo podemos usar com modéstia, moderação e pudor. O pastor Ricardo abre em 1 Timóteo 2, 9. A missionária Vivi abre em 1 Timóteo 2, 9. O irmão Wagner, 1 Pedro 3, 2, 3 e o 5. A missionária Reila, 1 Tessalonicenses 5, 23.
o irmão Nelson, Lucas 20, 46. A irmã Tina, Provérbios 7, 10. O irmão Serra, Ezequiel 16, 35 e 36. A irmã Érica, Apocalipse 17, 1 e 4. Esse aqui a gente já vai ler agora. 1 Coríntios 3,16, que eu já citei aqui, a gente vai ler ainda. A irmã Tatiane, 1 Coríntios 3,16. E o irmão Aoto, 2 Coríntios 5,20. Bem? Deixa os irmãos marcarem para a gente continuar. Então nós temos que ter esse padrão, né? Tudo podemos usar com modéstia, moderação e pudor. 1 Timóteo 2,9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro ou pérolas, ou vestidos preciosos. Amém. Então, ele já diz aí, olha, tranças, ouro, pérolas, vestidos dispendiosos, vestidos brilhosos, né, que apareçam. Isso aí não convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, diz o versículo 10. Amém? Então, com moderação, com pudor e com modéstia. E se você tem o Espírito Santo, com certeza ele irá conseguir discernir o que não convém usar, como nós já dissemos. Algumas coisas importantes. Conselho às mulheres. 1 Pedro 3, 2, 3 e 5. Presta atenção, irmãs. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Amém. A beleza das esposas não seja um enfeite exterior, né? Frisado de cabelo, uso de joias de ouro, luxo dos vestidos, mas seja a beleza interior. Então ela tinha que ter uma vida modesta, uma vida com moderação. E o enfeite da mulher moça, das moças, era diferente das mulheres casadas também, né? Na cultura do povo de Israel, quando você via uma mulher, por mais que ela estivesse coberta, sempre com o véu na cabeça, né? Às vezes com o rosto coberto também, você, quando via uma mulher, você sabia na mesma hora se ela era uma moça ou se ela era uma mulher casada, né? Pela forma de vestir. Quando a mulher casava, aí ela praticamente perdia todo o tipo de enfeite, né? Ela se vestia muito, muito simples, por causa da submissão ao marido, né? Mas quando ela era uma mulher moça, que ela não tinha casado ainda, aí geralmente ela usava mais enfeites, ela usava roupas mais com mais cores, né? Ela tinha assim um certo tipo de vaidade maior. Quando era casada, ela perdia quase completamente a vaidade dela, né? Já quase não usava nenhum tipo de enfeite. Devemos ser irrepreensíveis, corpo, alma e espírito. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, tem muita gente que diz assim, em muitas igrejas, Deus quer o quê, irmãos? O fígado, amém? O rim, o pulmão. Deus quer o quê? Muita gente diz isso, né? Mas Deus não é açougueiro, nem rim, nem pulmão, nem fígado, nem só coração, né? Deus quer tudo. A Bíblia diz que o povo de Deus, ele tem que conservar, né? Ele tem que cuidar, ele tem que santificar tanto o espírito como a alma e como o corpo também. E todos esses três têm que
tem que estarem plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é tudo, não é só o coração, né? Se fosse só o coração era muito fácil. Você vivia nas farras, nas bebedeiras, nas drogas, e tinha o prazer da alegria da carne, e depois simplesmente buscava a Deus e estava tudo bem, né? Vinha na igreja de vez em quando e estava tudo bem. Mas a Bíblia diz que não, que nós devemos nos santificar completamente, né? Corpo, alma e espírito plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então tem que haver sim um cuidado com a maneira que nós, o enfeite que você usa, tem que haver moderação, tem que ter cuidado na roupa que você usa, né? Tem que haver cuidado com tudo, é geral, não só o espírito, não só a alma e também o corpo, amém? Isso é importante, o corpo também. Lucas 20, 46. Cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares dos banquetes. Amém? Então é o que disse aí, cuidado com os excessos. É o excesso que leva à vaidade, né? Então assim eram os fariseus. Os fariseus, eles eram fariseus também na aparência, não é? Eles sempre, quando se via alguém que era fariseu, já sabia também que ele era fariseu. E uma das coisas era a roupa que ele usava, né? Eles eram os mais chiques, né? Eram os chiques daquela época, eram os fariseus. Usavam roupas brilhosas, resplandecentes, roupas que chegavam a arrastar o chão, né? E roupas muito luxuosas que eles usavam. Então isso tudo era para quê? Assim como eles oravam nas esquinas, assim como eles oravam em voz alta, assim como eles faziam questão de, quando estava passando um monte de gente, enfiar a mão no bolso e dar uma oferta, uma esmola para um pobre, né? Eles faziam questão também de se vestir de uma forma que atraísse atenção para eles, e era uma forma muito vaidosa. O que é um enfeite de prostituta? Provérbios 7, 10. E eis que uma mulher lhe saiu com enfeites de prostituta e astuto coração. Amém? Então a Bíblia fala sobre esses enfeites de prostitutas. Ela não dá assim muito detalhe. É um pouco complicado falar sobre esses enfeites que eram próprios das prostitutas, porque a Bíblia não dá muito detalhe em relação a eles. Mas com certeza era esse tipo de exagero que a Bíblia não se agrada, que Deus não se agrada, né? E pelo que a Bíblia mostra, alguns indícios assim que seriam os enfeites mais voltados para as maquiagens exageradas, né? Fora as roupas coloridas, os enfeites de cabelo, as coisas exageradas assim em relação ao enfeite, havia a pintura exagerada, né? Havia aquela pintura também que chamava a atenção dos homens. Geralmente a pintura nos olhos era uma das mais usadas, né? Elas pintavam os olhos com foi parecendo aqueles filmes quando você vê os egípcios, né? Aquelas pinturas, coisas que faziam ela ficar mais colorida ainda através de pintura no rosto. Provavelmente esse seria os enfeites de prostituta. Mas vamos ver aqui algumas referências que falam alguma coisa sobre isso. Ezequiel 16, 35 e 36. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: pois que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os seus ídolos das tuas abominações, e no sangue de teus filhos que lhe deste. Então, as roupas que elas usavam eram roupas que facilmente se descobria a sua nudez, né? 35 diz aí: portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor teu Deus: visto que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez
nas tuas prostituições, com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações e no sangue dos teus filhos que lhe deste. Então ela usava roupas que facilmente ela mostrava a sua nudez, nas suas prostituições. Ela usava roupas que também eram conhecidas. As pessoas, quando olhavam e viam uma prostituta, pela sua roupa também ela conhecia que eram prostitutas. Pelos lugares onde elas ficavam, elas tinham toda a forma delas também, que já se sabia, essa é uma prostituta. Apocalipse 17, 1 ao 4, é extravagante, imoral, provocante e sensual. Apocalipse 17, 1 e 4. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Amém. Então dá uma visão da prostituta, mulher vestida com roupa púrpura e vermelho sangue, escarlate, roupas bem coloridas e bem características de uma prostituta daquela época, adornada com ouro, cheia de muitos enfeites caros, enfeites preciosos. Então era a visão dessa mulher prostituta, roupas cintilantes que chamavam a atenção, assim como hoje também há um exagero assim para se chamar a atenção, e você vê que isso foi trazido também para a vida das pessoas. E infelizmente hoje o que se chama de roupa de festa tem que se ter muito cuidado, porque a roupa de festa hoje tem que se ter muito cuidado. São roupas sensuais, são roupas chamativas, sensuais, que deixam a pessoa sensual, atraente, roupas brilhosas demais. Você vê as roupas com pedrinhas, com a chamada, como é que se diz, uma que é uma rodinha com furinha no meio, lantejoura, aquelas roupas muito brilhosas, muito chamativas. Então é de se tomar cuidado, porque são coisas que atraem muito a atenção, coisas muito brilhosas, Tem que saber cuidado com isso, porque hoje, na cultura de hoje, o que se chama de roupas de festa é um perigo. São roupas que você olha assim, você não se sente bem, muitas vezes olhando para aquelas pessoas com aquelas ditas roupas de festa. A gente tem que ter cuidado também com isso hoje. A gente já leu em 1 Timóteo 2,9, a maneira correta das mulheres casadas se portar e até se vestir, Ser extremamente vaidoso não é agradável a Deus. Mas também, como eu disse para os irmãos, essa parte aqui, ser extremamente vaidoso não é agradável a Deus, mas também é desagradável a Deus a pessoa que não se cuida, que não tem o mínimo de cuidado com o seu corpo, que é, a Bíblia diz, o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Aí fala sobre o corpo. Se os irmãos continuarem lendo os versículos antes e depois, você vai ver que está falando sobre o corpo, não o coração só, o corpo, Então ele diz aí: vocês não sabem que o corpo de vocês, que vocês são o templo do Espírito Santo, Então a pessoa tem que se preocupar com o corpo, por quê? Primeiro, porque é templo do Espírito Santo, e tem que se preocupar com o corpo, com a aparência também, por ser embaixador, representante de Deus na terra. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, porém, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Então somos
embaixadores da parte de Deus. Você sabe como é que o embaixador ele se veste, né? Ele não vai representar Deus em outra nação todo esfarrapado, todo mal vestido, todo descuidado, todo barbado, né? Barbudo, todo desajeitado, mal cheiroso, né? Ele é o representante do presidente, né? Da nação, daquela outra nação em outra nação. Nós somos representantes do reino de Deus, como embaixadores de Cristo. Então nós temos que nos vestir bem, nos portar bem, andar bem bonito, né? Bem ajeitado, bem perfumado, bem cuidado, bem higienizado mesmo, porque isso é importante. Amém, irmãos? Tem uma ocasião que você passou o dia inteiro ali numa certa situação, vai chegar um ponto que aí vai acabar o efeito do perfume, né? Vai acabar o efeito da Colgate, vai acabar o efeito do rolinho de Avon, vai acabar tudo aí, o negocinho meio estreito, né? Aí você está voltando para casa de ônibus, né? Lá segurando, aí não tem jeito, mas no que tiver ao nosso alcance, nós temos que fazer para andar bem arrumado, bem higienizado, sem exagero, né? Dentro do contexto da cultura, da necessidade do que nós estamos fazendo, nós temos que estar sempre bem arrumado, bem cuidado, porque isso é agradável diante de Deus. Amém? Deus, ele se agrada de a gente representar bem ele aqui nessa terra. Ponto 3. A toda a nação de Israel foi-lhes ordenado tirar os enfeites que eram símbolos de alegria e de festa, como eu já disse para os irmãos, e essa passagem aqui mostra isso. Depois da saída do Egito, no deserto, o povo de Israel fez um bezerro de ouro que irritou extremamente o Senhor. Vamos deixar aberto lá em Êxodo 33, Êxodo 33, do 1 ao 10, para nós lermos aqui. Êxodo 33, do 1 ao 10. Depois da saída do Egito, no deserto, o povo de Israel fez o bezerro de ouro que irritou extremamente o Senhor. Muitos foram mortos por causa da idolatria, e os dias seguintes foram dias de tristeza, tanto da parte de Deus como da parte do povo, né? O Senhor mandou Moisés dizer aos filhos de Israel, Êxodo 33, do 1 ao 10. Vamos ler, irmãos, acompanhem na sua Bíblia. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei um anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não te consuma no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios, pois o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és um povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tirai, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios, dos seus enfeites, ao pé do monte Horebe. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Assim todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, se inclinava cada um à porta de sua tenda.
Amém, irmãos? Então, nós vimos aqui, vamos terminar de ler só esse pedacinho que diz assim: a tenda que ficava no meio do arraial foi posta bem distante para fora do acampamento, e a atitude do povo, que antes era de festa e alegria, agora era distante e sem muita demonstração, por estarem tristes, sem seus enfeites de festa e por saberem que entristeceram a Deus. Então, o normal era isso aqui, né? O normal não era a tenda onde era armada e a glória de Deus se manifestava, ficar fora do arraial, fora do acampamento. O normal era ela ficar no meio, né? Ela sempre era armada ali no meio. Aí se dispunha, era 3 tribos para um lado, 3 para o outro, 3 para o outro e 3 do outro, e a tenda no meio sendo cuidada pelos levitas, né? E ali a glória de Deus se manifestava. Aí quando Moisés ia, a glória de Deus se manifestava. O povo sempre estava com as suas roupas bonitas, com os seus enfeites, e eles ali glorificavam a Deus, adoravam a Deus, se alegravam diante de Deus. Era sempre um motivo de muita festa quando se estava buscando a Deus, e quando aquela glória de Deus se manifestava. Aí você vê que a diferença agora, né? Por causa do pecado do povo, Deus se entristeceu, porque eles fizeram aquele bezerro de idolatria, né? Aí veio morte, muita gente morreu por causa da idolatria, e Deus se entristeceu, e o povo também se entristeceu pela morte, por tudo aquilo que aconteceu. Mas era um povo duro de coração muitas vezes. E aí, o que Deus falou? Olha, eu estou entristecido com esse povo, eu não vou mais no meio de vocês, vou enviar um anjo para levar vocês, não vou deixar de cumprir minha promessa, mas eu mesmo não vou mais, para que não aconteça que eu consuma todos, né? Eu mate a todos por causa dos seus pecados. E Moisés clamou a Deus ali, para que Deus não se afastasse, mas ele mesmo já sentiu que se ele armasse ali a tenda no meio do povo, a glória de Deus não se manifestaria por causa da tristeza de Deus em relação ao povo. E o próprio Deus, eles mesmos já tinham colocado em seus corações que eles não iam usar suas roupas bonitas e os seus atavios, os seus enfeites de festa, né? Eles já tinham decidido isso. O próprio Deus veio e falou depois também: olha, diga ao povo que eu não quero saber deles usando enfeites, não, porque era como se Deus estivesse dizendo: eu não quero saber da festa deles, eu não quero ser festejado por eles quando eu me manifestar no meio de vocês, porque meu coração está entristecido com o pecado, com a impiedade, com a dureza deles. Eu não quero saber de festa deles, porque eu não vou receber, né? Então manda eles tirarem. E a Bíblia diz, irmãos, que eles tiraram e deixaram ali no pé do monte, onde eles viram tanta glória de Deus, onde Deus deu as leis, onde Deus falou com eles, né? Deixaram tudo ali ao pé do monte. E Moisés pega a tenda, sai lá para longe do acampamento, aquele acampamento que era tão grande, e ele monta a lona lá longe. E as pessoas agora já não tinham mais aquela atitude de festa, de alegria, e ficavam ali, abria a tenda, a portinha da tenda, e ficava olhando. Moisés ia andando, desaparecendo, até entrar na tenda da congregação, no tabernáculo, e eles ficavam ali olhando. Daqui a pouco saíam todos sem graça para fora da tenda deles, ficavam olhando. Quando a fé vinha a nuvem, né? Vinha e se apresentava ali na porta da tenda, e Deus ficava falando ali com Moisés, mas saiu do monte, já não fumegava mais o monte, né? Eles não viram mais a Deus, eles mesmos não viram mais aquela glória toda. Era só Moisés agora lá no tabernáculo, e eles ali todo acanhado, e se prostravam diante de Deus, e faziam aquela adoração toda triste, distante e sem demonstração mais, porque acabou a festa, e eles deixaram os seus enfeites, já não usavam mais os seus enfeites, que eram símbolo de festa e de alegria diante do Deus de Israel. Amém? Aqueles enfeites moderados, aqueles enfeites que não nos agradavam a Deus e que simbolizavam isto: festa, alegria, festejar a presença de Deus no meio deles, por causa do pecado deles. Amém? Quarto ponto: a santidade ainda é muito importante, tanto interior como exterior. Vamos terminar aqui. Mateus 23, 27. O diácono Cláudio pode marcar ele. A santidade ainda é muito importante, tanto interior como exterior. A igreja não pode perder seus valores morais, pois acaba perdendo também os valores espirituais
ocasionando o afastamento do Espírito Santo. Então, tem certas coisas, irmãos, que já faz parte da moral, né? É uma coisa já de moral. Quando uma pessoa, um homem ou mulher, ele é muito extravagante e sensual, o que acontece? Aquela pessoa, para os que olham, não tem moral, né? Aquela pessoa não tem moral. Então, ela recebe uma brincadeira, um gracejo, um comentário, às vezes, de uma outra mulher. Aí aquela pessoa, na verdade, não tem o direito de reclamar, porque para a pessoa que está fazendo aquilo, ela é uma pessoa que não tem moral. Ela não tem moral porque ela é vulgar, né? Ela não tem cuidado com o seu próprio corpo, e ela é uma pessoa que está se expondo através da sensualidade. Então, se a pessoa faz alguma brincadeira, é porque ela no seu coração ela sente que aquela pessoa não tem moral, né? E está permitindo algum tipo de liberdade quando ela é sensual, quando ela é extremamente vaidosa ao ponto do pecado. Há uma guerra espiritual. Os príncipes deste mundo armam sutilmente ciladas, aproveitando-se do avanço tecnológico e dos movimentos em nome da liberdade para implantar a impureza dentro da igreja. A exemplo, Israel, Alemanha, Inglaterra e também os Estados Unidos, um país fundado por cristãos, berço evangélico para muitos povos. Hoje, os Estados Unidos, né, é apóstata da fé, proibiu suas escolas de falar da Bíblia, suas faculdades dão valor ao ocultismo e outras práticas, e temos que ter cuidado para não nos tornarmos como meros sepulcros caiados. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Amém. Então nós temos que ter muito cuidado, porque, irmãos, há uma guerra espiritual. Amém? Há uma guerra espiritual. Essa guerra, através do príncipe deste mundo com seus exércitos, ela é sutil, ela é uma guerra de inteligência, é uma guerra de sabedoria, não é uma guerra de armas, é uma guerra de sabedoria. Amém? Nós precisamos ter entendimento e ter sabedoria para lutar nessa guerra e não nos deixar enganar, não nos deixar ser enredados pelas redes do inimigo. A guerra do diabo é muito mais aquela guerra de sabedoria. Os irmãos já assistiram aquele filme, o Rambo, né? O tempo do irmão Nelson, acho que tem um sério aqui. Rambo 1, Rambo 2. Os irmãos já assistiram, eu sei que já assistiram. Você vê como é que era a estratégia dele, né? Ele lutava, tirando as mentiras, né? Ele lutava contra um exército inteiro, um homem sozinho, lutando contra um exército inteiro, e a guerra dele era uma guerra de sabedoria, de inteligência. Ele fazia as armas, ele colocava a rede ali, amarrava um pé de pau lá e colocava as folhinhas em cima. O camarada vinha passando, a rede já pegava ele, e era uma guerra de sabedoria, de inteligência. O diabo é assim também, irmãos. Às vezes você tem armas poderosas, mas ele te pega com uma rede tão simples, muitas vezes, não é? Você tem uma bazuca lá na sua mão e o diabo te pega com um laço, porque ele usou a inteligência, a sabedoria, a sutileza, e ele sozinho, um inimigo sozinho, vence milhares, não é? Então nós temos que ter cuidado, porque o inimigo, com a sua astúcia, ele tem implantado a impureza dentro da igreja, como foi nesses países aqui, né? na Europa, no Oriente Médio, na América, não é? A gente tem que ter muito cuidado, porque há uma guerra sendo travada, e o que o diabo ele quer hoje é apostatar a igreja da fé. É um sinal da volta de Jesus, né? E a apostasia está dentro da igreja, está solta
tá completamente solta dentro da igreja, não é? A apostasia, o ensino falso, as pessoas caminhando sem direção e sem estar seguindo para o reino de Deus. Isso é um perigo muito grande que as igrejas têm enfrentado também. Nós temos que ter muito cuidado para não sermos alguém só superficial, né? Alguém que está muito preocupado mais com a aparência exterior somente. Nós temos que ter cuidado com a aparência interior, mas temos que ter cuidado também com a aparência exterior, tanto para um extremo quanto para outro, né? Tanto em relação à vaidade excessiva para aparecer, como com aquela falta de cuidado, que já é falta de higiene, já é falta de cuidado, já é falta de zelo com o seu corpo, que é templo do Espírito, e com a sua vida, que é um embaixador de Jesus Cristo na terra. As pessoas vão olhar tudo, como diz aquele ditado, né? A primeira impressão é a que fica, né? Então, se às vezes uma pessoa que tem conhecimento, tem sabedoria, tem entendimento, mas aí a pessoa ela vai analisar tanto a sua mudança de vida, como aquilo que você fala para ela, mas ela vai olhar você também da cabeça até os pés, né? Então a gente tem que ter cuidado também com o exterior, sendo para um lado como para o outro. Ela vai ver se você é muito vaidoso ou se você é desleixado, né? Uma pessoa que não tem nem o mínimo cuidado, como um representante de Cristo que está ali querendo falar de Jesus Cristo para ela. Jesus Cristo, irmão, Jesus andava era com roupa de linho fino, sem costura, né? Jesus, ele tinha higiene. Quando ele chegava na casa de alguém, a primeira coisa que ele queria era que viessem lavar os seus pés com água e depois passar óleo. Era o costume quando se recebia um mestre, uma pessoa importante em casa. E isso não era, geralmente, não a própria pessoa quem fazia. Tinha os servos, tinha tudo, né? Então não era uma coisa assim, uma vaidade boa, porque é uma coisa que é higiênica, é uma coisa que é necessária. Então eles passavam, usavam muito tipos de óleo, eles passavam nos pés, eles andavam de sandálias de um lado para o outro, na poeira. Então vivia igual pé de goiano, né? Pé rachado. Então ele tinha que ter o mínimo de ansiedade. Então, quando você chegava na casa de alguém, já era a tradição dele já era ter aquela ansiedade, né? Na casa do judeu, lavar as mãos bem até o cotovelo, né? Lavar os pés até a altura do joelho. Depois vinha lá o servo, ou se a pessoa era pobre, ela mesma vinha, ela se fazia de servo, passava aquele óleo, aquele azeite ali, às vezes perfumado, nos pés da pessoa, dava aquele trato de higiene na pessoa ali, né? Fora os banhos que eles tinham, por mais que havia dificuldade, eles eram um povo assim que, inclusive dentro da lei, foram ensinados a ter higiene, a ser um povo assim zeloso em relação a isso, por causa das enfermidades, mas também por causa do cuidado, né, necessário com o corpo. Amém? Então, vamos ter cuidado com o excesso, irmãos, mas vamos ter aquela vaidade boa, né? Que é o cuidado com a higiene, o cuidado pessoal, o cuidado com o corpo, que é templo do Espírito, e com você que é representante do Espírito Santo. Não vai levantar a mão? Não? Amém. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Alguma coisa que os irmãos querem falar? Alguma pergunta? Na próxima semana a gente pode ver sobre alguma dúvida que os irmãos têm, né, em relação à vaidade de mulher, em relação a alguma coisa assim, mas porque nós vamos entrar nessa parte, né?